No hospital, meu filho assinou algo escondido. Quando li o papel, minha filha desmaiou. Aquele documento, impresso em papel timbrado do Hospital Santa Clara, era uma autorização para minha internação em uma clínica psiquiátrica. Meu próprio filho, Paulo, tinha assinado como responsável legal, alegando que eu sofria de demência senil avançada e representava perigo para mim mesma. Minha filha Márcia, ao ver o que o irmão havia feito pelas minhas costas, perdeu os sentidos ali mesmo, no corredor branco e asséptico daquele lugar que sempre me deu arrepios. O médico assistente correu para socorrer Márcia, enquanto eu segurava aquele papel com mãos trêmulas, incapaz de acreditar no que estava lendo. Tinha 68 anos, viúva há apenas 3 meses, e meu filho já planejava me trancar em uma instituição como se eu fosse um móvel velho que não servia mais para nada. Não gritei, não chorei, não fiz escândalo. Anos como professora me ensinaram a manter a compostura nas situações mais adversas. Dobrei cuidadosamente o documento e o coloquei na bolsa, enquanto os enfermeiros ajudavam Márcia a se recuperar. "Senhora Luísa, a senhora está bem?" perguntou o Dr. Mendes, visivelmente preocupado com minha reação contida. "Estou ótima, doutor. Apenas cansada", respondi com um sorriso educado. "Se não se importa, levarei minha filha para casa agora. Parece que tivemos emoções demais por um dia." Paulo não estava no hospital naquele momento. Havia saído para resolver questões do seguro, segundo ele mesmo dissera. Agora eu entendia que tipo de questões eram essas. Enquanto aguardávamos o táxi na entrada do hospital, Márcia, ainda pálida, apertou minha mão. "Mãe, eu juro que não sabia. Como Paulo pôde fazer isso? Interná-la? Por quê?" "Você sabe exatamente por quê, filha", respondi, mantendo a voz baixa e controlada. "A casa. O dinheiro do seguro. Seu irmão sempre foi impaciente para ter o que quer. Ao chegar em casa, aquela casa onde criei meus 2 filhos, onde vivi 42 anos com Antônio, meu falecido marido, senti o peso da traição como nunca antes. As paredes pareciam testemunhas silenciosas de tantos sacrifícios, de tanto amor oferecido. E agora, um de meus filhos queria me arrancar dali, me declarar incapaz, tomar controle de tudo que construí." Márcia preparou um chá de camomila e sentou-se comigo na sala de estar. O silêncio pesava entre nós. Finalmente ela falou. "Vou confrontá-lo, mãe. Isso não pode ficar assim." "Não, filha. Por enquanto não faremos nada." "Como assim? Ele ia interná-la à força." "E ainda pode tentar. Precisamos ser mais inteligentes que ele." Naquela noite, sozinha em meu quarto, permiti que as lágrimas finalmente caíssem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de indignação. Como chegamos a este ponto? Lembrei-me de Paulo ainda bebê, tão pequeno e dependente. Como passei noites em claro quando ele teve pneumonia aos 4 anos. Como trabalhei em 2 empregos para pagar suas aulas de inglês quando adolescente, porque ele sonhava em estudar no exterior. Como hipotequei esta mesma casa para pagar sua faculdade de Direito. Irônico pensar que agora ele usava esse conhecimento contra mim. Paulo sempre foi o filho ambicioso, brilhante, mas impaciente. Márcia, 3 anos mais nova, sempre foi a sensível, a preocupada, a que ligava todos os domingos sem falta. Tentei nunca fazer distinção entre eles, amá-los igualmente, dar as mesmas oportunidades. Onde foi que errei com Paulo? Recordei o dia em que Antônio sofreu o primeiro infarto, há 5 anos. Paulo apareceu no hospital apenas no 2º dia, alegando compromissos inadiáveis no escritório de advocacia. Márcia largou tudo e ficou ao meu lado durante as 72 horas em que Antônio esteve na UTI. Quando meu marido se recuperou, Paulo foi o primeiro a sugerir que vendêssemos a casa. "Muito grande para vocês 2, pai. Um apartamento seria mais prático." Como se a casa onde eles cresceram fosse apenas um bem imobiliário, não um lar repleto de memórias. E agora, com Antônio falecido, Paulo finalmente viu sua chance. O seguro de vida de quase R$1 milhão, a casa no bairro nobre da cidade, agora valorizada em mais de 2 milhões, e uma mãe que, segundo ele, estava senil demais para administrar tudo isso. Senil. Eu, que ainda dava aulas particulares de matemática para vestibulandos. Eu, que fazia palavras cruzadas em inglês todas as manhãs. Eu, que administrava não apenas a minha vida, mas também ajudava na contabilidade da floricultura de Márcia. Mas naquela noite, entre lágrimas silenciosas, algo mudou dentro de mim. Uma resolução cresceu, forte e inabalável. Não seria vítima do meu próprio filho. Não permitiria que anos de dedicação
terminassem com uma internação forçada, enquanto ele esbanjava o fruto do trabalho de uma vida. Na manhã seguinte, telefonei para Marta, minha melhor amiga e também advogada aposentada. Luísa, aconteceu alguma coisa? Você nunca liga tão cedo. Preciso de sua ajuda, Marta, e de sua discrição absoluta. Encontramo-nos em uma cafeteria longe do centro, onde seria improvável encontrar conhecidos. Mostrei-lhe o documento que Paulo havia assinado. Seus olhos se arregalaram em choque e indignação. Isso é absurdo! Ele precisaria de um laudo médico, de uma avaliação psiquiátrica. Você não apresenta nenhum sintoma de demência. Exatamente. Mas pelo que entendi do documento, ele já estava providenciando tudo isso. O Dr. Torres, mencionado aqui, é amigo dele desde a faculdade. Marta ajustou os óculos, relendo o papel com atenção profissional. Luísa, isso é grave. É fraude. É tentativa de interdição indevida. Poderíamos processá-lo criminalmente. Balancei a cabeça. Não quero processar meu filho, Marta. Ele já demonstrou até onde vai por dinheiro. Um processo só tornaria tudo ainda mais feio. Então o que pretende fazer? Deixar que ele tente novamente? Não, quero me proteger. E quero ensiná-lo uma lição. Marta sorriu, reconhecendo em minha voz a determinação da professora que eu fui por 4 décadas. E como planeja fazer isso? Primeiro, preciso garantir que ele não possa me interditar. Preciso de uma avaliação médica completa, de um médico respeitável, atestando minha sanidade. Segundo, preciso mudar meu testamento. Terceiro, tenho uma ideia sobre o seguro de vida de Antônio. Nos dias que se seguiram, coloquei meu plano em ação. Doutor Silveira, neurologista renomado e amigo de longa data, realizou uma avaliação completa, testes cognitivos, exames neurológicos, avaliação psiquiátrica. O resultado: paciente Luísa Maria Almeida, 68 anos, apresenta função cognitiva compatível com pessoa de 55 anos. Não há sinais de demência ou qualquer comprometimento mental. Com esse laudo em mãos, Marta me ajudou a preparar uma procuração para Márcia, dando a ela, e apenas a ela, poderes para tomar decisões médicas por mim, caso eu realmente ficasse incapacitada um dia. Enquanto isso, Paulo continuava com suas visitas repentinas, sempre cheio de preocupações exageradas. Mãe, a senhora deixou o fogão ligado. Isso é perigoso. Eu não havia deixado fogão algum ligado. Ele estava plantando evidências, criando situações. Mãe, a senhora esqueceu de tomar os remédios de novo? Eu nunca esquecia meus poucos remédios para a pressão. Mãe, encontrei a senhora confusa ontem, procurando as chaves na geladeira. Pura invenção. Eu jamais havia feito algo assim. Era um jogo cruel, calculado para me fazer duvidar de mim mesma, para convencer outros de minha suposta incapacidade. Um tipo sofisticado de gaslighting praticado pelo meu próprio filho. Mas eu estava preparada. Instalei discretamente câmeras de segurança em pontos estratégicos da casa, algo que Paulo jamais imaginaria que sua mãe senil seria capaz de fazer. Mantive um diário detalhado de cada conversa, cada visita. E o mais importante, não confrontei, não acusei. Mantive a aparência de uma senhora conformada e cada vez mais dependente. Paulo, filho, que bom que veio. Estou tão confusa ultimamente. Você poderia me ajudar com as contas do banco? O brilho em seus olhos ao ouvir isso era revelador. Ele realmente acreditava que seu plano estava funcionando. Claro, mãe! Eu cuido de tudo. A senhora não precisa se preocupar com nada. Paulo começou a visitar a casa quase diariamente. Cuidadosamente, fui deixando que ele tivesse acesso a alguns documentos, nunca os mais importantes, e demonstrando uma confusão calculada sobre assuntos financeiros. Filho, não consigo mais entender esses números. O seguro do seu pai, onde está mesmo esse dinheiro? No investimento que eu fiz para a senhora, lembra? Aquele que conversamos. Nunca tínhamos conversado sobre investimento algum. O seguro ainda estava intacto, em uma conta que ele desconhecia. Enquanto Paulo pensava que estava me manipulando, Marta e eu finalizamos a segunda parte do plano, a mudança do testamento. Oficialmente, meus bens continuariam divididos igualmente entre Paulo e Márcia. Mas havia uma cláusula especial. Caso houvesse qualquer tentativa de me declarar incapaz durante minha vida, o responsável seria automaticamente deserdado. O terceiro passo era o mais delicado: o dinheiro do seguro de Antônio. Paulo claramente estava de olho nele, e provavelmente era a motivação principal para toda essa trama. Quase R$1 milhão,
que Antônio deixou para garantir meu conforto em seus últimos anos. Com a ajuda de Marta e de um consultor financeiro de sua confiança, transferi o dinheiro para uma fundação recém-criada, Fundação Antônio Almeida para a Educação. Seu objetivo? Oferecer bolsas de estudo para jovens carentes da periferia, algo que Antônio sempre quis fazer em vida, mas nunca teve a oportunidade. 3 meses se passaram nesse jogo de gato e rato. Paulo cada vez mais confiante, eu cada vez mais frágil em sua presença. Até que chegou o dia que eu sabia que viria. Mãe, conversei com um médico amigo meu. Ele está preocupado com esses seus esquecimentos. Estávamos sentados na sala, tomando café. Márcia também estava presente a meu pedido. Que esquecimentos, filho? O fogão ligado, a senhora saindo de casa sem saber onde ia, as contas sem pagar. Márcia franziu a testa, confusa. Ela sabia muito bem que nada disso era verdade. Então, continuou Paulo, ele sugeriu fazermos alguns exames. Nada demais, só para garantir. E talvez, só talvez, pensarmos em um lugar onde a senhora tenha assistência 24 horas. Um asilo? Perguntou Márcia indignada. Uma clínica residencial, corrigiu Paulo, irritado com a interrupção. Seria só por um tempo, até estabilizarmos a situação da mãe. E a casa? Perguntei inocentemente. O que aconteceria com a casa? Bem, Paulo ajeitou-se na cadeira, desconfortável. Teríamos que vender, claro. Essas clínicas são caras. E o dinheiro do seguro do pai? Bem, a senhora nunca me mostrou exatamente onde está. Era o momento. Respirei fundo e deixei cair a máscara de vulnerabilidade que vinha sustentando por meses. Paulo, disse com voz clara e firme, surpreendendo-o. Não vai ser necessário vender a casa, nem usar o dinheiro do seguro. Ele piscou, confuso com minha súbita mudança de tom. O quê? Como assim? Não vou para clínica alguma. Não estou senil, confusa ou incapaz. Na verdade, nunca estive melhor. Mãe, a senhora não está raciocinando claro. Silêncio! Minha voz de professora, aquela que controlava salas com 40 adolescentes, ecoou pela sala. Agora você vai me ouvir, Paulo Almeida. Peguei minha bolsa e retirei de lá 3 envelopes. Abri o primeiro. Este é o laudo do Dr. Silveira, neurologista com 30 anos de experiência. Ele atesta que estou em plena capacidade mental, sem sinais de demência ou qualquer comprometimento cognitivo. Paulo empalideceu, mas tentou manter a compostura. Mãe, esse médico pode estar enganado. O Dr. Torres. Seu amigo Dr. Torres, que nem sequer me examinou antes de concordar em me declarar incapaz. Abri o segundo envelope. Aqui está o documento que você assinou no hospital há 3 meses. Uma autorização para me internar contra minha vontade, baseada em um diagnóstico fraudulento. Paulo levantou-se bruscamente, derrubando a xícara de café. Onde conseguiu isso? Você não deveria... Deveria o quê, Paulo? Descobrir que meu próprio filho estava conspirando para me declarar louca e roubar minha casa e minhas economias? Márcia, que permanecera em silêncio até então, explodiu. Como você pôde, Paulo? Nossa própria mãe, depois de tudo que ela fez por nós. Vocês não entendem. Paulo passou a mão pelos cabelos, nervoso. Eu só estava tentando... Nos proteger? Completei, irônica. Cuidar de mim? Ou estava de olho nos 3 milhões em propriedade e dinheiro de seguro? O rosto de Paulo alternava entre branco e vermelho. A máscara do filho preocupado finalmente caía, revelando a ganância por trás. E quanto ao dinheiro do seguro? Ele perguntou, desistindo de manter as aparências. O que fez com ele? Abri o terceiro envelope e entreguei a ele. Fundação Antônio Almeida para a Educação. Ele leu em voz alta, incrédulo. A senhora... doou tudo? Quase R$1 milhão. Não doei, Paulo. Investi no sonho do seu pai. Ele sempre quis ajudar jovens sem oportunidades. Agora, seu legado fará exatamente isso. Mas era o nosso dinheiro, meu e de Márcia. Nossa herança. Márcia levantou-se, enojada. Nosso? Aquele dinheiro era da mãe. Papai deixou para ela viver confortavelmente. E agora não tem mais nada. Paulo quase gritava. Jogou tudo fora. Não, filho. Ainda tenho esta casa, minha aposentadoria. E algo que você claramente não possui. Dignidade. Paulo me olhava como se eu fosse uma estranha. De certa forma, eu era. A mãe submissa e indulgente que ele achava que podia manipular não existia mais. Você vai se arrepender disso. Ele ameaçou, recolhendo seu casaco. Vou contestar essa fundação. Vou provar que você não estava em condições mentais.
Tente, respondi calmamente, apontando para o canto discreto da sala onde uma pequena câmera estava instalada. Tenho registradas todas as suas visitas dos últimos 3 meses. Todas as vezes que você plantou evidências da minha suposta confusão. Todas as mentiras, todas as manipulações. Ele congelou, finalmente percebendo a extensão da minha preparação. E tem mais, continuei, tirando outro documento da bolsa. Meu Novo Testamento, onde consta que, caso haja qualquer tentativa judicial de me declarar incapaz, o responsável perde automaticamente seu direito à herança. A derrota finalmente se abateu sobre Paulo. Seus ombros caíram, seu rosto perdeu toda a cor. Sem dizer mais nada, ele pegou suas coisas e saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer os porta-retratos na estante tremerem. Quando o som do carro dele desapareceu na rua, Márcia se aproximou e me abraçou, chorando. Mãe, me perdoe. Eu deveria ter percebido antes o que ele estava tramando. Não havia como você saber, filha. Paulo sempre foi bom em esconder suas verdadeiras intenções. O que acontece agora? Ele vai voltar? Vai tentar algo pior? Sentei-me novamente, subitamente cansada de toda aquela tensão que vinha segurando por meses. Agora vamos esperar. Paulo tem 2 escolhas: aceitar que seu plano falhou e seguir em frente, ou tentar algo mais e perder tudo. Ele é ganancioso, mas não é estúpido. Nas semanas que se seguiram, não tivemos notícias de Paulo. Ele não ligou, não visitou, simplesmente desapareceu de nossas vidas. Márcia estava preocupada, mas eu sabia que era apenas o orgulho ferido de meu filho. Ele voltaria eventualmente, quando a raiva diminuísse. Enquanto isso, dediquei-me a uma nova fase da minha vida. Com a Fundação Antônio Almeida oficialmente estabelecida, comecei a trabalhar na seleção dos primeiros bolsistas. 20 jovens da periferia receberiam apoio financeiro para cursar a universidade, além de mentoria e suporte educacional. O trabalho me revigorou de uma forma que não experimentava há anos. Aos 68 anos, descobri um novo propósito, uma nova paixão. Aquele dinheiro, que Paulo via apenas como uma herança a ser disputada, agora transformaria vidas. 6 meses após nosso confronto, recebi um envelope inesperado. Era uma carta de Paulo, enviada de Curitiba. Ele havia se mudado para lá, aceitado uma posição em um grande escritório de advocacia. A carta era breve, formal, mas continha algo que não esperava: um pedido de desculpas. Mãe, não espero seu perdão, pois o que fiz é imperdoável, mas quero que saiba que estou envergonhado. Permiti que a ganância obscurecesse tudo o que você me ensinou sobre integridade e amor familiar. Talvez um dia possamos nos reconciliar. Por enquanto, só posso dizer que sinto muito. Chorei ao ler aquelas palavras. Não eram as mais calorosas, nem as mais eloquentes, mas eram um começo. Meu filho estava finalmente enfrentando as consequências de suas ações, refletindo sobre suas escolhas. Respondi sua carta, breve mas sinceramente. Paulo, a porta desta casa sempre estará aberta para você. Não como um herdeiro ansioso, mas como meu filho. O amor de mãe não morre, mesmo quando ferido profundamente. Espero que encontre paz e propósito em sua nova vida. 1 ano se passou. A fundação prosperou. Os primeiros bolsistas estavam tendo sucesso em suas jornadas acadêmicas. Minha relação com Márcia aprofundou-se ainda mais. Não apenas como mãe e filha, mas como amigas, parceiras. Em uma tarde ensolarada de domingo, enquanto celebrávamos o aniversário de Márcia no jardim de casa, um carro desconhecido estacionou na frente. Paulo desceu, hesitante, carregando um pacote embrulhado em papel de presente. Nossos olhares se cruzaram pela primeira vez em 18 meses. Ele parecia diferente, mais magro, com alguns fios grisalhos que não estavam lá antes, olheiras que falavam de noites mal dormidas. "Posso entrar?" perguntou quase timidamente. Márcia olhou para mim, deixando a decisão em minhas mãos. "Claro, filho. Estamos celebrando o aniversário de sua irmã." Paulo se aproximou. Entregou o presente a Márcia. Um livro raro que ela procurava há anos. E então, inesperadamente, ajoelhou-se na minha frente. "Mãe", sua voz falhou. "Eu pensei muito durante esse tempo. Sobre quem eu me tornei. Sobre o que quase fiz a você." Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. "Não há desculpa para minhas ações. Só posso dizer que o homem que tentou prejudicá-la não existe mais." Estendi a mão e toquei seu rosto. Aquele mesmo rosto que embalei quando bebê, que beijei quando criança, que vi endurecer na idade adulta. "O que aconteceu, Paulo? O que o mudou?" Ele respirou fundo,
tentando controlar a emoção. Tive um filho, mãe. Henrique. Ele tem 4 meses agora. A notícia me pegou de surpresa. Eu era avó e nem sabia. Quando segurei meu filho pela primeira vez, continuou Paulo, algo estalou dentro de mim. Olhei para aquele ser tão pequeno, tão dependente, e pensei: e se um dia ele tentar fazer comigo o que tentei fazer com minha mãe? O horror dessa ideia me transformou. Ajoelhei-me também, ficando à sua altura, e o abracei. Senti seu corpo tremer com soluços contidos. Você é pai agora, sussurrei. Vai entender, cada dia mais, o quanto o amor de um pai ou uma mãe pode ser incondicional. A senhora me perdoa? Afastei-me apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Já perdoei há muito tempo, filho. Mas o perdão não apaga as consequências. Temos muito a reconstruir. Paulo assentiu, enxugando as lágrimas. Tenho algo para a senhora também. Ele tirou do bolso uma pequena caixa. Dentro, um pingente de ouro em forma de árvore. Cada folha tem um nome gravado. O seu, o meu, o de Márcia, o de papai e agora o de Henrique. Nossa família. Quebrada, mas ainda nossa. Aquela tarde marcou o início de uma nova fase. Paulo não voltou a morar na cidade. Sua vida agora estava estabelecida em Curitiba, com sua esposa Laura e o pequeno Henrique. Mas as visitas tornaram-se regulares. As feridas, embora profundas, começaram lentamente a cicatrizar. 2 anos após nossa reconciliação, tomei uma decisão que surpreendeu a todos. Decidi vender a casa, não forçada por Paulo, mas por escolha própria. Mas mãe, questionou Márcia, você lutou tanto por esta casa? Lutei pelo direito de decidir seu destino, filha. Agora decidi que é hora de seguir em frente. Comprei um apartamento menor, mais fácil de manter, próximo à sede da fundação. O restante do dinheiro da venda foi investido em um fundo para minha aposentadoria e para expandir o trabalho com os jovens bolsistas. Paulo, surpreendentemente, foi o mais compreensivo sobre minha decisão. É o seu direito, mãe. Sua vida. Suas escolhas. Aprendi isso da maneira mais difícil. No dia da mudança, enquanto os últimos móveis eram retirados daquela casa onde vivi por mais de 4 décadas, sentei-me sozinha na sala vazia. As paredes nuas guardavam ecos de tantas histórias, algumas felizes, outras dolorosas, todas igualmente importantes. Recordei o jovem casal que éramos, Antônio e eu, quando compramos esta casa com tanto sacrifício. Lembrei do nascimento de Paulo, depois Márcia. As festas de aniversário no quintal, as noites de Natal ao redor da árvore, as discussões acaloradas, as reconciliações emocionadas, a morte de Antônio, a traição de Paulo e, finalmente, a redenção. Não senti tristeza ao fechar a porta pela última vez. Senti paz. Esta casa cumpriu seu papel em minha jornada. Agora, aos 71 anos, estava pronta para escrever um novo capítulo. Hoje, 3 anos depois daquele confronto que mudou tudo, tenho uma vida que nunca imaginei para minha velhice. A Fundação atende 100 bolsistas atualmente. Dou palestras sobre educação financeira para idosos. Viajo 2 vezes por ano. Algo que Antônio e eu sempre sonhamos, mas nunca realizamos. Paulo continua em Curitiba, agora sócio do escritório de advocacia, e dedica parte de seu tempo oferecendo assistência jurídica gratuita para idosos vítimas de golpes financeiros. Sua forma de reparação, pelo que quase fez a mim. Márcia expandiu sua floricultura e agora coordena um projeto de jardinagem terapêutica para pacientes em recuperação. E eu? Eu descobri que a maior vingança contra aqueles que nos subestimam é viver bem e plenamente. Quando Paulo assinou aqueles papéis no hospital, pensando que estava decidindo meu fim, na verdade, sem saber, estava catalisando meu recomeço. Às vezes, os piores momentos de nossas vidas são apenas portas para nossos melhores dias. Aquele documento que fez minha filha desmaiar de horror transformou-se no papel mais importante que já li. Não pelo seu conteúdo, mas pelo que ele provocou em mim. A determinação de retomar as rédeas da minha própria existência. Nunca é tarde para reescrever sua história. Nunca é tarde para mostrar ao mundo, e a si mesma, que a idade pode trazer não apenas rugas ao rosto, mas também força ao espírito. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e comente de onde você está ouvindo. Quero saber até onde minha história vai chegar.